Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 20º episódio, né? E uma marca como essa, eu estou lançando nossa primeira série, certo? Que vai tratar sobre saúde mental e vai estar dividida em 3 episódios. Então, no primeiro episódio, falando sobre saúde mental, vamos pensar sobre como desenvolver, como cuidar da saúde mental, né? E dando um spoilerzinho para os próximos episódios, vamos falar no segundo sobre ansiedade e no terceiro sobre depressão. Então, estamos lançando aí essa série para a gente abordar sobre saúde mental. Quero começar também agradecendo, né, a ouvinte que eu esqueci de agradecer no episódio passado, que o tema do episódio passado foi sugestão de um ouvinte. Então, você, se é ouvinte do canal e desejar sugerir algum tema para o Conversa de Travesseiro com o Will, é só usar as nossas redes sociais para indicar temas lá, né? Inclusive, alguns temas aqui que foram abordados foram sugestões de ouvintes, e eu quero cada vez mais ouvir vocês, inclusive também a opinião de vocês sobre os episódios que já foram lançados, né? Então vocês podem deixar os comentários aí de vocês nos episódios que já foram lançados, né? E inclusive, se você ainda não segue o canal, então peço que siga o canal, porque contribui, né, para que esse conteúdo alcance outras pessoas, né? Quando houve a criação do podcast, né, eu falei desde o princípio, né? O objetivo é ajudar as pessoas, né? Então, quanto mais longe for, né, mais vai alcançar outras pessoas a entender o seu processo de autoconhecimento, porque esse é o objetivo do nosso canal, né? A gente se conhecer cada vez mais. E eu digo, né? O Conversa de Travesseiro é aquele espaço onde a gente se senta com os nossos amigos para conversar, sabendo que a gente expõe as nossas qualidades, os nossos defeitos. Nós somos seres humanos, temos nossas limitações, certo? Então, tudo isso está tranquilo, porque nós estamos nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento. E isso faz parte da nossa jornada, isso contribui para que a gente evolua cada vez mais e que a gente esteja satisfeito com a nossa jornada, né? Satisfeito com as nossas escolhas, com a nossa vida, esteja verdadeiramente feliz, né? E que a gente aprenda a lidar cada vez mais com as nossas emoções. E para você, ouvinte do Spotify, né? Tem lá as 5 estrelinhas também, podem compartilhar nas redes sociais de vocês, assim como também pode mandar esses episódios, né, do YouTube para os amigos, para os familiares. Então, sempre que você ouvir um tema e se identificar e achar que esse tema vai ajudar outras pessoas, então encaminhe o episódio para essas pessoas, né, para que alcance elas. E aí a gente vai nessa jornada de evolução crescendo cada vez mais. Então, deixar aqui os agradecimentos, né? Vamos começar falando sobre essa questão da saúde mental, né? Então, o principal de tudo, né? O que é saúde mental? Então, eu vou trazer aqui um conceito, né, sobre saúde mental que diz o seguinte: é a forma como você reage às exigências da vida e como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. É estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. Quase que não sai. E aí, diante de todas essas situações, diante de tudo isso que nos é apresentado, né, diariamente, semanalmente, anualmente, né? Então a vida ela está sempre nos impondo situações que a gente precisa ter sabedoria, precisa ter equilíbrio para administrar essas situações que aparecem. Você tem conseguido administrar essas situações? Então fica aí a pergunta e a reflexão, né? Porque saúde mental é justamente quando a gente consegue estar equilibrado com tudo isso, né? Tanto conosco como com as pessoas ao nosso redor e com as situações que nos aparecem, né? Então a vida ela está sempre nos cobrando, ela está sempre exigindo algo. E aí diante dessas exigências você consegue estar bem consigo, estar tranquilo, estar satisfeito, ou quando esses obstáculos surgem do eixo, né? Te desestabilizam. Então aí fica essa questão para você refletir. Como é que você tem lidado com todas as situações? E é muito interessante que sempre que eu falo, né, de saúde mental em sala de aula, porque eu sou professor, e às vezes alguém toca num assunto, né, ou até em conversas
com amigos mesmo, eu digo, né? E sempre tentando quebrar essas barreiras, porque normalmente quando se trata de saúde mental, as pessoas têm muitas barreiras, têm muitos preconceitos, né? Com esses conceitos que já são formados, que durante muitos anos foram estereotipados. Então, as pessoas realmente muitas vezes não querem falar e não querem cuidar da saúde mental, né? E eu digo, minha gente, da mesma forma que quando que a gente cuida do nosso corpo, né? E quando a gente está doente, a gente precisa ir ao médico, também serve para essa questão da nossa saúde mental. A gente tem que cuidar da nossa mente, né? Corpo são, mente sã. Então, todas essas questões que tratam da nossa mente, elas vão refletir no nosso corpo. Então, quando a nossa mente não está legal, o nosso corpo vai sentir, vai refletir isso no nosso físico, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente. E eu acho que quando a gente cuida da nossa mente, quando a gente está bem com a nossa saúde mental, normalmente a gente está em mais equilíbrio com tudo ao nosso redor, né? Tanto essas questões pessoais internas, quanto também essas questões externas. Então, a gente precisa estar bem com a gente mesmo para que a gente consiga estar bem com o outro. Então, muitas vezes a gente não se preocupa, não dá a devida atenção quando se trata de saúde mental, né? Quando se trata de cuidar da nossa mente, da gente conseguir ter esse equilíbrio diante das inúmeras situações que nos aparecem. Então, você consegue ter essa harmonia com os seus desejos, com as suas capacidades, com as suas ambições, né? Porque, quanto profissional, nós buscamos crescer e muitas vezes essa frustração, né, da nossa vida profissional, ela reflete na nossa mente. E a gente começa a levar essas frustrações para as outras áreas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado também quando a gente faz isso, porque às vezes é, ninguém tem uma vida perfeita, né? Primeiro a gente tem que partir desse princípio. E dificuldades a gente vai sempre enfrentar ao longo da vida, né? A nossa vida ela não é não é uma constante. Ela vai estar sempre ali naquela montanha russa, né? Uma hora a gente vai estar mais para cima, outra hora vai estar mais para baixo, e tudo bem, tudo certo, é passageiro, e a gente segue para o eixo. Mas a gente tem que entender que quando algo sai do nosso controle, quando algo não está acontecendo da forma que a gente gostaria, a gente não pode simplesmente deixar que por uma determinada área da nossa vida não está bem, não está dando certo, sair afetando as nossas outras áreas, entende? Por exemplo, às vezes é uma questão profissional, mas às vezes é uma questão amorosa, tipo um relacionamento não está bem, não está legal, ou houve um término, e aí você começa a permitir que por aquela área não estar legal, não estar bem, começar a afetar outras áreas da sua vida, inclusive vida profissional, às vezes as suas relações familiares, com os amigos. Então, por conta de que uma área não está muito bem, não foi muito bem, ela começa a refletir, a afetar, na verdade, outras áreas. E aí a gente precisa buscar esse equilíbrio, certo? Não estou dizendo que vamos, em hipótese alguma, ignorar algo que a gente esteja sentindo, né? Porque a gente tem que ser honesto e transparente com as nossas emoções. Mas de que, diante daquele fato, diante daquele acontecimento, diante daquela situação, como é que você está administrando aquilo, sabe? Como é que você está conseguindo ou tentando colocar a sua vida no eixo, em equilíbrio, sabe? Você tendo controle da situação, acho que é muito sobre isso. É não deixar a situação te controlar, é você controlar a situação. Então, muitas vezes tem até uma frasezinha que eu acho que eu levo muito para a vida, que muitas vezes não é o que nos acontece que nos determina, mas é como a gente age diante do que nos acontece que nos determina. Então, diante de algo negativo que te acontece, como é que você reage, sabe? Isso vai dizer muito mais sobre você ou sobre as suas capacidades do que, de fato, sobre aquilo que te aconteceu. Então, você consegue administrar a sua vida, sabe? Diante das dificuldades que aparecem. Eu, particularmente, tenho momentos ou tem fases que eu não estou muito legal, não estou muito bem, e às vezes eu acho que eu não vou dar conta do excesso de compromisso, do excesso de coisas para dar conta, sabe? Porque você tem que administrar casa, você tem que administrar
vida social, vida familiar, vida profissional, vida amorosa. E tem hora que eu digo, meu Deus, é muita coisa para dar conta e eu não estou conseguindo administrar da forma que eu gostaria. E às vezes você fica com a sensação de que está deixando a desejar em alguma área, certo? E aí é ser honesto com essa sua emoção, é entender essa sua emoção diante daquela situação, diante daquela área, e pensar como você pode fazer para mudar aquilo, né? Porque só você saber que algo não está da forma que você gostaria também não vai resolver muita coisa. Tipo, o que é que você vai fazer diante daquela situação? Isso aí é o que vai moldar, né, verdadeiramente a sua vida. Então a gente tem que lembrar que é fundamental a gente cuidar da nossa mente da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo. E aí eu perguntaria a você, como você faz para cuidar da sua mente? Como você faz para ter saúde mental? Então é muito importante que você tenha claro dentro de si o que é que te ajuda, o que é que contribui para que você consiga ter essa qualidade de vida, consiga ter essa qualidade nas suas relações, nas suas áreas da sua vida, né? Então, é, como é que se diz? Quando algo sai do seu controle, como é que você lida com aquilo, sabe? Então, eu gostaria que tivesse acontecido de tal forma, mas aconteceu de uma forma diferente. Essa aconteceu de forma diferente, é, te desestrutura, sabe? Te tira do eixo. Ou você simplesmente vê aquela situação e diz, tá, eu não posso perder o controle. Que é que eu vou fazer agora, sabe? Então, diante dessas situações, porque a vida vai estar sempre nos apresentando, viu, esse tipo de situação. E acredito que vocês saibam muito bem disso. Então, diante de um término de um relacionamento, diante de uma mudança de emprego, sabe? De uma mudança de cidade, diante de qualquer mudança, diante de uma perca de um ente, por exemplo, de forma de que veio a falecer, por exemplo. Então, como é que diante essas situações que a vida te apresenta, você administra tudo isso? Você consegue olhar e sentir que tem equilíbrio diante daquelas situações, certo? Lembrando que a gente também tem o direito de botar para fora quando algo não está legal, não está bacana. Inclusive, você também não pode simplesmente ficar guardando tudo, né? Ah, é porque eu sou o forte da família, o equilibrado da família, o que cuida de todo mundo, o que sim, mas você também tem direito de ter seus dias difíceis, de ter seus momentos de fragilidade. Então, mesmo que você ocupe esse lugar na sua família ou na vida das pessoas, certo? Nos seus momentos de fragilidade, você se permite colocar essas emoções para fora, você se permite chorar, você se permite é, ter um dia ruim, um dia triste, porque às vezes isso acontece, você fica simplesmente ignorando, né? Eu acho que era muito nesse ponto que eu queria chegar. Você ignora aquilo que você está sentindo, porque se você simplesmente ignora e finge que nada está acontecendo, isso não vai contribuir para a sua saúde mental. Inclusive, isso vai se tornando uma bola de neve dentro de você e em algum momento isso vai estourar. Então, coloque para fora aquilo que você sente, coloque para fora o que está dentro do teu coração, aquilo que te angustia, sabe? Seja honesto sobre o que realmente você está sentindo. Muitas vezes a gente filtra demais aquilo que a gente está sentindo para as pessoas, com medo de magoar, com medo de várias coisas, e acaba sendo desonesto com a gente mesmo. Então não seja desonesto com as suas emoções, né? Isso às vezes é uma forma também de não cuidar da sua saúde mental, porque você fica sempre moldando, escondendo, filtrando. Então, seja mais transparente, seja mais honesto, seja mais aberto, sabe? Aquilo que você está sentindo, porque as coisas tendem a fluir. Então, a gente precisa realmente cuidar muito de tudo isso, né? E também vale ressaltar que eu acho que quando a gente fala de saúde mental, um ponto que vem muito e que é recente é essa questão da pandemia, né?
a gente conversava muito durante a pandemia, tipo, ninguém tá bem, né? Ninguém tá com a saúde mental em dia, porque a gente estava acostumado a ter uma rotina, a ter uma vida, e de repente tudo mudou drasticamente. Então a gente se viu sendo obrigado, e eu acho que isso é o peso das coisas, né? Quando a gente não faz de forma natural, sabe? De forma decidida, quando a gente foi obrigado, a gente foi uma situação que foi imposta a gente, sabe? E eu acho que tira o nosso conforto de você se ver em uma situação que você não se imaginava, e aí você tem que administrar tudo aquilo, o mundo é outro, sabe? E teve muita gente que passou a pandemia e não cuidou da sua saúde mental após isso, que nem cuidou, na verdade, durante a pandemia. Então você fica sempre deixando para depois, né? Protelando. Outro dia eu cuido, amanhã eu cuido, mês que vem eu cuido, ano que vem eu. Cara, e aí fica um acúmulo de coisas dentro de você mal resolvidas, sabe? Porque você sempre deixa para depois. Na verdade, você está sempre se deixando para depois. E eu realmente acho que essa não é o melhor caminho. Então, cabe a você tomar a decisão de se priorizar, se cuidar, né, e colocar essa saúde mental aí em dia. Inclusive, se precisar de ajuda de um profissional, terapia é sempre muito bem-vinda, sabe? Em toda e qualquer situação. Acho que terapia ela só nos ajuda a evoluir, né? E aqui a gente vai falar agora sobre alguns hábitos saudáveis, né? Porque para que você tenha saúde mental, você precisa ter uma constância de alguns hábitos na sua vida. Então, como é que você cuida da sua saúde mental? O que é que você faz para ter saúde mental? Se isola do mundo, se isola dentro de casa, né? Finge que o resto do mundo não existe, tá tudo bem. Eu acho que isso aí não é o melhor caminho, né? Tem quem faça, né? Se dá certo ou não, aí vai dar experiência de cada um. Mas muitas vezes as pessoas também dizem que dá certo, que tá tudo ok para as outras pessoas, mas quando tá sozinho em casa, não é o que sente, sabe? Aí, mas tá tudo bem, basta me isolar no meu canto, na minha casinha, não sei o que lá, não ter contato com ninguém e tá tudo resolvido. Às vezes é isso que ela diz às pessoas, mas às vezes não é isso que ela sente. Então ela está sendo desonesta, inclusive consigo mesmo, né? Porque ao invés de resolver, tá jogando para debaixo do tapete essa situação, né? Então exercícios físicos, né? Eu acho que é um dos pontos chaves para que a gente tenha saúde mental, porque quando a gente está se exercitando, a gente libera, né, algumas substâncias que são muito benéficas para o nosso corpo e para a nossa mente, né? Existem alguns exercícios de respiração também, né? Normalmente esses exercícios de respiração, apesar de, obviamente, estar diretamente ligado com essa questão da saúde mental, às vezes é muito indicada para as pessoas que têm já crises de ansiedade, né? Trabalhar alguns exercícios de respiração durante a crise vai ajudar. Mas isso aí é um profissional que vai poder informar como fazer. Mas exercício físico você vai fazer aquilo que você se identifica. Então, seja um futebol, seja vôlei, seja musculação, seja crossfit, que é o que eu faço, vôlei eu faço também, que eu adoro vôlei. Seja andar de bike, né, pedalar, seja fazer uma caminhada, uma corrida. Então, existe uma infinidade de possibilidades aí, você tem que ver algo que você se identifique, né? E é muito comum as pessoas, por serem novas e tá com o corpo ok, não sei o que lá, dizer, eu não quero, eu não gosto de exercício físico, né? Mas isso aí vai refletir na sua vida lá na frente. E se você não pratica exercício físico nenhum, provavelmente algumas doenças virão a se desenvolver na sua velhice, pela falta de exercício físico durante a vida, né? E nem sempre só na velhice, às vezes, tipo, ali na meia-vida, né, dos 30 em diante, né, 30, 40, você já começa a apresentar alguns sintomas, algumas deficiências, né, no seu corpo pela falta de exercício físico. Então, tanto vai lhe ajudar na questão física em si, como obviamente vai te ajudar e muito na saúde mental. Então, assim, tiveram muitos momentos mesmo que eu estava muito para baixo, ou alguma crise de ansiedade, e depois do cross eu saí com outra sensação, depois daquele treino, sabe? Então eu percebo
por experiência própria, inclusive, que os exercícios físicos, eles me ajudam na questão da minha saúde mental. Um outro ponto interessante é a questão de meditação, que aqui a meditação também puxa, inclusive, para os seus momentos de oração, né? A sua conexão com o sagrado, com o divino. Então, de acordo com as suas crenças, né? Você precisa ter esse momento de espiritualidade. E esse momento de espiritualidade, ele tem que ser diário, porque a gente tem que alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Não dá para ser uma coisa assim, de vez em nunca, né? E se você não tem crença nenhuma também, você se conectar consigo mesmo da forma que achar melhor, né? Mas se você tem alguma religião, então esse lado espiritual, esse lado sagrado do divino, é algo que vai contribuir e muito para a sua saúde mental. E, inclusive, por exemplo, né, já que eu sou cristão, quando eu me sinto desconectado com Deus, eu sinto que tem um certo vazio ali, tem alguma coisa que está faltando. Então, quando eu estou num momento de maior distanciamento, ou quando eu não estou conseguindo manter essa constância de oração, sabe, de desse me conectar com Deus, eu sinto que tem alguma coisa desequilibrada, sabe, dentro de mim, alguma coisa está faltando. Então, isso é uma forma de eu também manter a minha saúde mental. Um sono de qualidade, eu acho que esse é o ponto que eu mais peco. Inclusive, eu estou gravando esse episódio tarde da noite, mas eu participei, fiz uma trilha hoje, banho de cachoeira, sabe? Toda aquela coisa de renovação, de me conectar comigo mesmo. E eu disse, cara, eu preciso gravar esse episódio hoje, de verdade, sabe? Então, mesmo que tenha ficado tarde, eu disse, eu preciso gravar hoje, porque eu saí tão renovado, tão reconectado comigo mesmo, eu disse, eu preciso colocar isso dentro do podcast hoje. Eu preciso transparecer isso de alguma forma, sabe? E nada melhor do que nessa conversa entre amigos que a gente faz aqui, né? Que é esse espaço para a gente fazer isso. Eu digo, então, eu tenho que fazer isso exatamente hoje. E essa questão do sono é uma coisa que eu preciso cuidar muito, sabe? Porque eu tenho consciência que eu não durmo a quantidade de horas ideal para uma qualidade de vida, né? Que são, em média, 8 horas por dia. Então, eu acordo extremamente cedo e eu acabo normalmente dormindo tarde. Então, eu preciso realmente tomar conta desse aspecto, né? E é interessante eu até falar isso, né? Que é um ponto que eu preciso melhorar, porque eu sempre trago dentro do podcast essa questão, né? Que é um espaço para nós sermos nós mesmos, do nosso próprio tamanho, com nossas qualidades e defeitos. E é uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar, então não vou passar uma coisa de que tá tudo perfeitinho, tudo bonitinho, tudo harmonioso, quando a realidade não for essa, certo? Então vou abordar os temas aqui de forma muito transparente, com aquilo que eu estou vivendo ou que eu estou sentindo, sabe? O tempo nas nossas redes sociais, isso é uma coisa que eu tenho conseguido administrar bem melhor, sabe? Eu acho que eu tenho reduzido mais, sendo mais, estipulando tempos, né? Períodos assim, tornando esse tempo em rede social de qualidade, até porque eu tenho outras áreas da minha vida para dar conta, né? Muitas outras coisas para dar conta. Então, assim, às vezes a gente fica até com aquela sensação, né? De tipo, poxa, eu tinha que ter feito isso, 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 isso. Hoje eu não fiz, porque fiquei mexendo no celular, fiquei olhando coisas em rede social. Então, isso é uma coisa que cabe a você administrar melhor, mas ao mesmo tempo eu trago uma frase que eu li essa semana, sabe? Acho que foi de semana passada, na verdade, que dizia assim: se hoje a sua capacidade, né, era de dar 35% e você deu os 35%, então hoje você fez os seus 100%. E para mim é isso, sabe? Tô até um pouquinho de lágrima, porque às vezes eu quero dar conta de 1 milhão de coisas, né? E eu não consigo dar conta de tudo isso, sabe? É muita coisa para dar conta. Mas ao fim do dia, quando eu percebo que para aquele dia eu estipulei algumas coisas, hoje eu preciso fazer A, B e C.
e eu vejo que eu consegui fazer A, B e C, mesmo que tivesse D, E e F para fazer, eu vou dormir com a sensação de satisfação, sabe? Eu digo, eu tenho muita coisa para dar conta, mas hoje eu vi que eu só ia conseguir dar conta disso, disso e disso. E eu consegui dar conta, então eu consigo dormir tranquilo, sossegado, sabendo que eu consegui dar conta daquilo que eu me propus para aquele dia. Então, talvez seja isso que a gente precisa fazer, sabe? Estipular metas diárias. Então, ao invés de dizer eu tenho 1 milhão de coisas para dar conta, eu quero hoje conseguir dar conta disso, disso e disso, sabe? E você reconhecer que você conseguiu dar conta daquilo, sabe? É, é muito interessante que eu às vezes tenho muito falha comigo em relação a procrastinar, sabe? E eu entendi muito disso também na minha terapia, do porquê de eu fazer isso, sabe? E eu tô num processo de recente de retorno para o CrossFit, porque eu fiz uma cirurgia e fiquei um tempo afastado, né? E eu tô mantendo essa disciplina de não faltar nenhum dia na semana. E aí já 2 semanas, né, que eu consegui fechar a semana sem faltar nenhum dia. E aí eu disse, cara, eu não vou conseguir dar conta de tudo de uma vez. Mas a partir do momento que eu perceber que eu estou dando conta de uma área, que eu estou sendo disciplinado naquela área, eu vou começar a levar isso para outras áreas, sabe? Então, estou conseguindo ser disciplinado na questão dos exercícios físicos, pronto. Agora eu vou levar para outra área. Agora eu vou cuidar dessa outra área da minha vida e ser disciplinado nisso também. E aí isso se tornando um hábito para você, de ser disciplinado naquilo que você se propõe a fazer. E aí você consegue ir administrando as outras áreas da sua vida. A alimentação saudável realmente evolui muito nesse aspecto. Não estou ainda no nível que eu gostaria, mas eu sei que eu evolui bastante, sabe? De estar cortando muito, muita besteira e de estar fazendo algumas substituições, né? De lanche, ao invés de estar comendo besteira, estar comendo mais frutas. E aí você vai substituindo as coisas aos poucos. Também vale ressaltar aqui, antes de continuar, que a gente não muda drasticamente do dia para a noite. A gente vai estipulando metas, sabe? A gente vai dando um passo de cada vez, sabe? Então são coisas, são processos diários. A cada dia a gente vai moldando ali, vai dando um passo novo, sabe? Então eu percebo que eu vou conseguindo administrar melhor cada coisa a partir do momento que eu vou estabelecendo metas. Então, hoje eu melhorei nisso, amanhã eu melhoro naquilo, e a gente vai mudando gradativamente. A gente não consegue essa mudança de forma drástica. Até porque se a gente faz uma mudança de forma drástica, às vezes eu acho que é até mais difícil a gente manter a constância. Quando a gente vai vivendo esse processo lento, né, diário, a gente se adapta à nova realidade, porque a gente está mudando ali dia após dia e a gente vai conseguir manter essa constância. Então é muito interessante, né, a gente fazer tudo isso. Outra, outro hábito saudável, né, a gente moderar no consumo de bebidas alcoólicas, certo? Vou parar de beber? Não, a não ser que você deseje. Mas cuidado, todo excesso ele vai é, deixar algo dentro da gente, né? Então, quando a gente não consegue ter esse controle, esse equilíbrio, né, de não exagerar, a gente realmente pode estar ali nos boicotando, certo? Então, que você beba, mas que você beba de forma moderada, de forma controlada, né? Que você veja aí esse equilíbrio que você consegue ter, né? Você se conhece melhor que eu, então você vai saber até que ponto é saudável para você, certo? Outro ponto que eu acho extremamente importante, outro hábito que a gente precisa ter é um tempo com a família e com os amigos. Isso ajuda imensamente, sabe? Eu acho que nos renova. Eu mesmo moro, né, em Recife, na capital, e sempre que possível eu vou lá no interior, né, que eu sou de Surubim. Então, inclusive minha mãe mora lá ainda, então normalmente eu tô constantemente indo lá porque meus avós moram lá, porque é a minha forma de me conectar, sabe,
com a minha família. Eu tenho minha família aqui em Recife também, que sempre que é possível a gente tá se encontrando, a gente tá junto, sabe? Então a gente tem esses momentos em família e também com os amigos. Tô sempre me reunindo, adoro esses rolês com os amigos, seja rolê em casa, pedir alguma coisa para comer e ficar conversando, que eu amo também. Seja uma balada, um show, que eu amo muito show também. Então, viagens, adoro viajar com os amigos, com a família. Então, esses momentos, eles tornam a nossa vida uma vida de qualidade, contribuem e muito para a nossa saúde mental. A gente precisa imensamente ter esses momentos, né? E também aqui vale ressaltar o contato com a natureza, né? Isso é uma coisa que eu gosto, né? Aí, se você gosta, não sei a sua realidade, mas, por exemplo, essa questão de praia, mar, você descalço, né? Ter em contato com a areia, com o chão. Eu gosto muito dessa coisa também de cachoeira, de mata, sabe? Essas coisas assim, de contato com a natureza. Eu me sinto particularmente, isso faz parte das minhas vivências, das minhas crenças e da minha realidade. Gosto muito dessa questão de contato com a natureza. Eu sinto que também me conecta com o sagrado, com o divino, com Deus, sabe? Inclusive comigo mesmo. Então, eu gosto desse contato com a natureza, que é um momento de eu recarregar as baterias, recarregar minhas energias, me sentir conectado com Deus, sabe? Me sentir conectado comigo mesmo. Então, são momentos que, inclusive, eu normalmente aproveito para fazer oração, para agradecer, né? E outra forma também da gente cuidar da nossa saúde mental, né, que eu lembrei agora, a gente também está sempre buscando direcionar a nossa mente para coisas positivas, sabe? De que vai dar certo. Você reafirmar dentro de si coisas positivas. Então, se vier pensamento negativo, já busca focar em outra coisa, sabe? Conectar com outra coisa. Realmente abafar aquele pensamento, porque pensamentos negativos, eles não contribuem em absolutamente em nada para a gente. Então, busque alimentar dentro de si cada vez mais pensamentos positivos, né, suas metas, seus objetivos, seus sonhos que você vai alcançar, né, que você está vendo um processo que vai te levar até a eles, que está te direcionando. Então, tudo isso vai fazer com que você mentalize numa direção muito positiva da sua vida, certo? É, eu gostaria também de deixar que quando você perceber que não está tendo, né, esse equilíbrio emocional, que a sua saúde mental não está em dia, não está ok, você não está conseguindo controlar, né, não está conseguindo ter esse equilíbrio, não tá realmente administrando bem tudo isso, que você procure a ajuda de um profissional, né? Temos aí os psicólogos, que são profissionais que eu já tinha uma admiração muito grande, né? E que após eu ter feito terapia, eu tenho uma admiração maior ainda. São profissionais essenciais para a nossa vida, que se deveria ter em todos os órgãos, né? Em escolas, em hospitais, em faculdades, em todos os órgãos, né, deveria se ter esses profissionais, porque eles são fundamentais para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio emocional. Então, inclusive, eu deixo aqui meu abraço a todos os profissionais, né, de saúde mental. Muito obrigado. Realmente vocês contribuem e contribuíram muito para mim, para a minha vida. Então, sou imensamente grato, né? E tem também o Centro de Valorização da Vida, que eu não sei se vocês conhecem, que é o CVC, que é um número que é disponível para atender as pessoas em momentos de crise, né? De crise de ansiedade, em crise de depressão. Então, que é o 188, né? O 188. Então, você liga, tem voluntários, certo? É um serviço gratuito. Então, tem pessoas lá capacitadas para te ajudarem, te auxiliarem em um momento de crise. Então, se você tem uma crise de ansiedade, se você tem pensamentos que não são muito legais, né? Que podem vir a te fazer algum mal a si próprio, então ligue para esse número, certo? Eles estão disponíveis, você não precisa se identificar, eles estão lá, vão te ajudar e você vai conseguir passar por esse momento, certo? É uma ferramenta extremamente valiosa que nós temos aí de forma gratuita,
certo? Então, se você precisar, não pense duas vezes, ligue que você vai ser atendido por um profissional e vai ser ajudado nesse momento de crise que você precisar, certo? Então, que a gente alimente cada vez mais esses hábitos dentro da gente, esses hábitos saudáveis, certo? Espero que vocês tenham se identificado com o episódio de hoje. Saúde mental, ela é fundamental para a nossa vida. Então, reforçando que é uma série, ela vai estar dividida em 3 episódios. Esse é o nosso primeiro episódio, né? E nas próximas semanas a gente vai estar debatendo outros temas que estão relacionados, conectados, né, com a saúde mental. Apesar de serem temas diferentes, mas existe uma conexão, né? Que muitas vezes as pessoas já associam como se fossem a mesma coisa e não são, né? Então hoje a gente falou propriamente sobre saúde mental e nos próximos episódios a gente vai falar sobre ansiedade e depressão, certo? Obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez eu quero reforçar, certo? Se você ainda não segue o canal, siga aí o canal, clique no sininho, certo? Agradeço imensamente. Curtam o vídeo, né? Porque também, quanto mais curtidas tem, mais os canais, né? Tanto do YouTube quanto do Spotify, eles disponibilizam para mais pessoas, indicam para mais pessoas, né? Então, o alcance vai ser maior. Então, seu like contribui muito, certo? Seu comentário também. Então, deixe seu comentário aí, o que é que você achou do episódio de hoje, certo? Agradeço imensamente. Se quiser sugerir temas para os próximos episódios, então entre nos canais oficiais do Conversa de Travesseiro com o Will. Então, estamos aqui no YouTube, estamos no Spotify também, estamos no Instagram, no TikTok, certo? Tem inclusive na descrição do vídeo o link para esses outros canais, certo? Entrem lá, deixem o comentário de vocês, deixem o like de vocês. Espero que tenha sido uma boa companhia, que a gente tenha conversado sobre esse tema que é tão importante e que qualquer coisa, se precisar, já sabem, podem contar que é um espaço onde a gente se apoia, a gente se ajuda. Abraços e até a próxima.